Glória a Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Louvado e engrandecido, Pai, seja o teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Santo é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estou passando aqui essa tarde, já início de noite, já é quase 6 horas, acho que já não for 6 horas, né? Para deixar aqui uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que o nosso Senhor Jesus ele fazia. Uma mensagem sobre o arrependimento. Por onde Jesus passava, ele se preocupava com as almas. Ele sempre dizia que o reino de Deus era chegado. Jesus ele sempre pedia para que as pessoas se arrependessem dos pecados dela. Que o mais importante não era a cura que ele estava fazendo, não era o pão que ele multiplicava, nem o vinho que se transformava em água, nem a multiplicação de peixe, não eram os milagres. Mas o mais importante de tudo para Jesus eram as almas, as pessoas. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, uma mensagem sobre o arrependimento. Uma mensagem qual os seus discípulos também muito preocupados com as almas, preocupados com aquilo que Satanás viesse fazer com as almas. Então o apóstolo Paulo, que era após a morte de Jesus e a ressurreição dele, foi levantado como um dos apóstolos de Jesus, chamado pelo próprio Cristo, como ele mesmo disse, chamado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou uma passagem para nós aqui em Atos capítulo 17, uma passagem muito bonita, onde o apóstolo Paulo ele demonstra o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor com as almas, aonde ele demonstra a sua preocupação com as almas. Se encontra lá em Atos capítulo 17, o versos 15. Olha o que ele diz no versos 15 e o 16. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível partir. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então o espírito de Paulo se comovia. O que é isso? O espírito de Paulo ele se incomodava, ele se entristecia com aquela situação, de olhar para a situação daquelas pessoas e ele saber. Ele como conhecedor da palavra, como enviado de Cristo naquele lugar, ele olhava para aquelas pessoas e sabia que elas estavam indo a passos largos para o inferno. E isso incomodava Paulo. Isso entristecia o coração de Paulo, isso comovia Paulo. Sabe o que é o nome disso? É amor, amor pelas almas. Paulo amava as almas. Paulo chegou nessa cidade de Atenas, mesmo ele sabendo que muitas pessoas ali ainda não conheciam o Evangelho. Ele olha para aquele lugar, ele olha com amor, ele olha com carinho, ele olha com misericórdia, um olhar diferente de Jonas quando chegou em Nínive. Para começar, ele nem queria ir, porque Jonas tinha um probleminha com Nínive. Nínive, naquela época, era a capital da Síria. Uma nação muito poderosa, uma nação que, por onde eles passavam, eles faziam um estrago, eles judiavam demais do povo judeu. Então, Jonas, ele tinha vamos dizer, uma certa raiva, um certo ódio, uma falta de perdão acerca daquele povo. Então, o que ele queria era que Deus destruísse Nínive. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo não. Que nós vemos o apóstolo Paulo fazer, ele olhar para aquela nação e ele agir com misericórdia. Ele olhar para aquela nação de uma certa forma que o coração dele se comovia dentro dele. O coração dele se entristecia, por dentro ele chorava, por ver Satanás fazendo tudo o que estava fazendo naquele lugar, enganando o povo todo indo a passos largos, direto à condenação.
Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele está em Atenas, o que me chama a atenção é a maneira que ele se entristece, como ele se comove com as almas. Irmãos, estamos no século 21 e infelizmente hoje, não vou generalizar de maneira nenhuma, porque eu não posso, né? E nem é justo, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que têm preocupação com as almas, lógico que tem, mas também, irmãos, infelizmente tem muitos por aí que não estão se preocupando com as almas, não estão se comovendo. O espírito dele já não se comove mais com o sofrimento das almas, o espírito dele já não se comove mais vendo a situação do próximo, vendo uma situação a qual está levando à condenação, uma situação a qual a pessoa vive no vício, a pessoa vive numa pornografia, na prostituição, no adultério, vive uma vida toda desgraçada, uma vida a qual que, olhando biblicamente, falando biblicamente, porque nós não podemos julgar, porque não somos juízes, não estamos no lugar de Deus, sabemos que, falando biblicamente, essas pessoas estão a passos largos para o inferno, nós sabemos disso. Mas, meus queridos irmãos, o que eu quero falar para vocês temos que ter o mesmo olhar de Paulo, o mesmo sentimento de Paulo por essas almas. Temos que amar as almas, temos que ter compaixão das almas, temos que ter esse olhar de misericórdia que o apóstolo Paulo estava tendo. Ele anda em Atenas, o espírito dele se comove. E aqui, continuando no versos 17 do capítulo 16 de Atos, ele diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Olha lá, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, uns dizendo: que quer dizer este paroleiro, que quer dizer esse contador de história? O povo, eles não conhecia a palavra lá, era uma terra fértil para plantar a palavra de Deus, mas porém, uma terra que o apóstolo Paulo tinha que tomar cuidado, porque a idolatria estava contaminando aquele local, a idolatria comandava aquele lugar, Satanás estava frente ali, existia um trono do diabo ali. Veja o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, veja o trabalho dele evangelístico. Ele não desiste em nenhum momento de nenhum deles. Uma lição muito preciosa para nós. Olha lá, e ele diz assim, no verso 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Chega o apóstolo Paulo e simplesmente anuncia um Deus que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, um Deus que venceu a morte, um Deus que é melhor do que todos aqueles deuses que ele tinha. E esse povo, a Bíblia vai nos dizer aqui no versos 18, que era um povo muito curioso, né? No verso 19, que era um povo muito curioso, um povo que vivia de novidade, um povo que sempre estava querendo novidade para eles. Olha o que diz o verso 18: e tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes nos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Olha o verso 21 que ele diz: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles tinham curiosidade, eles eram curiosos para conhecer, eles queriam novidade. Olha lá, o versos 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha a estratégia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele anda dentro dos templos dos atenienses, no meio daquela idolatria, no intuito de arrumar alguma brecha, no intuito de achar algum lugar para ele poder pregar a palavra, porque ele sabia que dependendo do que ele fizesse ali, ele podia até ser morto. As pessoas poderiam não aceitar o que ele fosse falar ali. Por exemplo, como é que você vai pregar para uma pessoa que é idólatra, que a idolatria que ela está cometendo é errada? Ela não vai aceitar. Uma pessoa que está 30, 40, 50 anos ali, vivendo na idolatria, como que ela vai aceitar? Você tem que arrumar uma estratégia. O apóstolo Paulo então arruma essa estratégia. Tudo por amor às almas. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Tudo isso por amor às almas. O quanto é importante você, eu, nos preocupar com as almas. Nós temos que parar de só pensar em nós mesmos. Eu tenho assistido nos jornais o que tem acontecido no dia a dia. Muitas mortes, principalmente assassinatos, assaltos que acontecem, as pessoas revoltadas, mata, pedreja, quer dizer, está acabando. É aquilo que a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriaria, acabou. As pessoas, hoje um assaltante ele vai roubar, ele não só quer a carteira, ele não quer só o par de tênis, ele não quer só o seu relógio, mas ele quer levar a tua vida, porque Satanás está conduzindo aquela alma, Satanás está conduzindo aquela pessoa, então ele quer te arrastar para o inferno, ele quer matar você de qualquer maneira. Por isso que é importante nós estar sempre, irmãos, em oração, sempre preparados, sempre na presença de Deus, sempre com comunhão com o Senhor, principalmente amando as almas. Quando formos orar, apresenta as almas, apresenta aqueles que são escravos de Satanás, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no homossexualismo, aqueles que estão no mundo do crime, aqueles que roubam, que matam, aqueles que estrupam, aqueles políticos corruptos, que nós sabemos que são muitos, nós sabemos disso, aqueles que já te fizeram mal. Apresente, clame pela conversão dessas pessoas. Eu sei que é difícil, às vezes eu estou aqui, como eu acabei de falar, eu assisto o jornal, eu comento com a minha esposa, meu Deus, olha que esse homem fez com essa criança, olha que esse homem fez com essa jovem, matou, esquartejou, olha o pai dessa moça, o desespero, olha o pai desse moço, esse moço só tinha 18 anos, aí vem a pergunta, né? Como orar por uma pessoa dessa? Como pedir, rogar pela vida de uma pessoa dessa que não ama nem a si mesmo, que não ama o próximo, não ama a si mesmo e muito menos o próximo? Mas a Bíblia diz que nós temos que orar por eles, são almas. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês ainda não, alguns já pensaram, já se esqueceram. Jesus morreu por todas essas classes de pessoa. Sabe aquela classe de pessoa que tem lá em Apocalipse, capítulo 21, se eu não me engano, versos 8? Jesus morreu por aquelas 8 classes de pessoas. Se você ler lá, você vai ver mentirosos, os fornicadores, né? Aqueles que estão na prostituição, quem mais? Os soberbos, aqueles que estão na idolatria, os adúlteros. Jesus morreu por todos eles. Jesus morreu por causa do suicida, por aqueles que roubam também. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para a remissão dos nossos pecados, para que aquele que crê nele, para que todo aquele que crê nele não sofra condenação, mas seja salvo. Então a função minha e a tua função, principalmente você que é cristão, é orar por essas almas todos os dias que você dobrar o seu joelho. Ore pelo arrependimento. Fala, Jesus, que o teu Espírito Santo leve essas pessoas ao arrependimento, que o teu Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo leve essas pessoas a pedir perdão, a clamar por misericórdia. Salva essas almas, liberta essas almas da garra de Satanás, tenha misericórdia dessas almas. Nós temos que orar, assim como tem um pastor que eu gosto muito, Paulo Júnior, ele diz, temos que orar até quando as almas não suportem mais de tanta oração, de tanta intercessão. Orem a todo momento, peça para que Deus cuide, peça para que Deus livre. Ontem eu estive falando aqui num vídeo
numa live ao vivo, perdoe, ame, é a sua parte, para isso você veio ao mundo, você é sal da terra, você é luz do mundo. O apóstolo Paulo está fazendo isso, o apóstolo Paulo estava fazendo obra missionária, o apóstolo Paulo estava ali fazendo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava amando as almas. Como que nós podemos falar que nós somos cristãos? Como é que nós podemos falar que Deus move céus e terra, que você tem fé, que eu tenho fé? Nós queremos falar em línguas, profetizar, queremos pregar, louvar, queremos falar que Deus é bom, mas quando é para fazer aquilo que Deus mais ama, que é almas para o reino dele, nós não fazemos. Ficamos ali em dívida com Deus, porque para esse fulano eu não oro, para aquele cicrano eu não oro, porque esse aqui eu vou pedir para Deus queimar, esse aqui não é... Viu, quem que é juiz? Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo e os outros apóstolos do nosso Senhor Jesus. Qual deles ousou julgar? Imagine, eles pregavam, eles falavam do arrependimento. O apóstolo Paulo vem falando aqui, nós vamos terminar o texto mais adiante, vamos ver o apóstolo Paulo prega, o apóstolo Paulo ensina, depois que eles aprenderam, eles ouviram, aí o apóstolo Paulo diz: se arrependam, se arrependam. Ter amor pelas almas não é passar a mão na cabeça, não é você ocultar o pecado do seu irmão, não é você simplesmente olhar e ignorar o pecado dele. Ame o pecador, mas denuncie o pecado. Denuncie o pecado. Mostre para essa pessoa que ele está errado. Na palavra, com mansidão, com amor, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, ele aproveita, ele anda no meio dos templos, ele fala pedindo discernimento. A Bíblia não diz, mas eu creio que o apóstolo Paulo estava ali pedindo sabedoria, pedindo entendimento, discernimento, para que ele pudesse falar com aquele povo de uma maneira que ele os convencesse. O apóstolo Paulo sabia que não era ele que ia convencer. O apóstolo Paulo, ele entendia que era o Espírito Santo de Deus que estava nele, que poderia convencer aqueles homens a deixar a idolatria, a abandonar os seus pecados, a abandonar as suas crenças em deuses que não andam, não falam, não cheiram, não fazem nada, não fazem bem e nem mal. O apóstolo Paulo, ele pedia sabedoria. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo vê um altar escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo entra aí. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês. É esse Deus desconhecido. E ele continua a palavra e ele diz assim, olha lá o que diz aqui. Deus, ele começa a apresentar Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Ele começa a apresentar Deus. Isso aqui é palavra de arrependimento, é ensinamento para a minha vida, é ensinamento para a sua vida. Uma palavra que nós necessitamos no século hoje, no século 21, porque hoje já está cheio de prosperidade. Está cheio daqueles que Deus vai fazer, Deus dá, é riqueza aqui, riqueza ali, é casa lá, carro aqui, é cura lá, é cura aqui, libertação, mas de salvação está complicado, são poucos que falam, se arrependam. Se arrependam porque a vinda de Jesus está próxima. Se arrependam porque Jesus vai voltar. Se arrependa porque Cristo vai buscar a igreja. E esteja preparado porque Jesus pode voltar para você amanhã. Amanhã, hoje você pode deitar na sua cama e amanhã você pode não levantar mais. Jesus pode ter vindo te buscar, e daí? Está preparado? Está pronto para partir dessa terra? Será que quem vai estar te esperando? Quando você abrir os olhos do outro lado? Lembra-se da história, da passagem bíblica entre o rico e o pobre Lázaro? O que aconteceu com o rico? Não se preparou para aquele dia. Ele se preparou só para viver nessa terra. Ele achou que ele vivia eternamente nessa terra. E o que aconteceu?
Quando ele abre os olhos dele, ele está em tormento. Mas Lázaro que se preparou, Lázaro que esperou a Deus, Lázaro que confiava no Senhor, mas vivia uma vida miserável, uma vida desgraçada, vamos falar assim. Uma vida a qual ele vivia com a barriga roncando, pedindo ao pé da mesa do rico: me dá uma migalha, me dá o resto, me dá essa lavagem que você vai dar para os porcos para mim comer. O rico não dava. Mas a Bíblia diz que quando o rico morre, ele abre os seus olhos e ele estava onde? No Hades. Mas Lázaro não. Lázaro, quando abre os seus olhos, da onde ele está? No seio de Abraão. Ele está no descanso eterno, ele está no paraíso. Porque Lázaro entendeu o que Deus queria dele. Lázaro sabia que aquilo era apenas um peregrino. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa a apresentar a esse Deus maravilhoso para os atenienses, para aquelas pessoas que viviam em Atenas. Irmãos, o arrependimento não é só para quem está fora da igreja, não. O arrependimento é para quem está dentro da igreja, porque tem muitos dentro da igreja brincando com a palavra. Tem muitas pessoas se escondendo atrás do microfone, se escondendo atrás de uma Bíblia. Tem muitas pessoas se escondendo atrás de pastor. Tem muitas pessoas que é crente Batman, só é crente dentro da igreja, porque quando sai da igreja, a capa está lá para o lado de fora, se transforma. Então arrependimento aqui é para todos, não é só para aqueles que estão fora, não, é para os que estão dentro, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé vigia para que não caia, porque vai vir dias tão difíceis, mas tão difíceis, que se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma carne só se salvaria. O arrependimento faz parte da vida do cristão, porque pecamos todos os dias, porque erramos todos os dias. E muitas vezes dentro da igreja deixamos de perdoar, deixamos de amar, principalmente amar as almas. Às vezes você tem um desafeto aí, que você não aceita ele de jeito nenhum. Lembre-se, dentro dele tem uma alma, tem uma vida, que o mesmo Jesus que você ama, esse Jesus que você professa como Salvador, ele ama essa pessoa, viu? Ele chora por essa pessoa, viu? Você pensa que ele vai ficar contente se essa pessoa for parar no inferno? Não. Jesus, ele chora porque ele tem marcas na palma da mão, ele tem marcas nas mãos, as mãos furadas. Ele tem marcas nos seus pés, que os cravos furaram os pés dele. As marcas da coroa ainda marcam o seu couro cabeludo, aquela coroa de espinho. Ele tem marca do seu lado, do lado dele. Sabe por quê? Foi furado por amor a essas pessoas, por amor a você. Então ore por essas almas, interceda por essas almas. Seja como Paulo, um intercessor das almas. Seja como Paulo, um ganhador de almas, uma pessoa que se preocupava com as almas. Aí no verso então 24 ele começa a apresentar Deus para esses homens: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Olha lá, olha que interessante o que ele diz aqui, ó, no versos 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Sabe o que ele está falando? Porque somos dependentes dele.
Ele é o nosso Criador. Ele está falando para aquele povo: foi Deus, foi o nosso Senhor que criou vocês. Essas imagens de vocês, esses deuses que vocês adoram, não fazem nada, nunca fizeram nada por vocês e nem vai fazer. E ele deixa isso aqui bem claro. Como também alguns dos vossos pais disseram, pois somos também sua geração. Eles mesmo tinham falado: Paulo, nós somos também sua geração, quer dizer, somos seres humanos como vocês. Então o apóstolo Paulo, aproveitando essa brecha, depois que ele apresenta a Deus, depois que ele fala que Deus é o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, depois que ele diz que Deus é o motivo de toda existência, que Ele é o Criador de todas as coisas, agora ele vem no versos 30, quer dizer, Paulo apresentou Deus para aquelas pessoas. Paulo apresentou o Evangelho para aquelas pessoas. Paulo mostrou para eles quem era aquele Senhor desconhecido. Agora então vem a palavra. Agora então vem o momento em que Paulo fala para eles. Olha lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, versos 30 de Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam. É chegado o grande dia. Irmãos, mesmo que você não queira, mesmo que eu não queira, vai chegar aquele dia em que o Senhor vai separar as ovelhas do bode. Vai chegar aquele grande dia que o Senhor vai tratar comigo e com você. Nós vamos estar frente a frente ao Cordeiro. Nós vamos estar diante do trono branco. Olha o que diz aqui em Mateus. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, tá? Mateus capítulo 24. Arrependei-vos. Mateus capítulo 24. O sermão profético, princípio das dores. Olha aqui, ó. Olha aqui, a grande tribulação. Olha o que ele diz aqui. Vai chegar um momento em que ele vai vir buscar o seu povo. Olha aqui, a vinda do Filho do Homem. Está lá, princípio de dores, grande tribulação, no capítulo 24. E agora, a vinda do Filho do Homem. Olha o que ele diz, no versos 29 do capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. O momento em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Um momento em que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja. E a igreja precisa estar preparada para esse momento. E sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de atitude, é impossível morar no céu. É impossível você ser arrebatado naquele dia. É impossível eu e você encontrarmos a salvação se nós não se arrependermos dos nossos pecados. E ele continua aqui dizendo: e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Capítulo 24 de Mateus é um mini apocalipse. Ele nos dá o começo, princípio de dores. Ele nos mostra a grande tribulação, e depois ele mostra a vinda do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 21. Olha o que ele diz aqui para mim e para você. Vamos lá, eu já vou terminar essa live. Olha lá no capítulo 21. Vamos primeiro no capítulo 20, o versos 4. Ele diz assim, e vi, Apocalipse 20, versos 4. E vi tronos,
e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha lá, agora o versos 11. E vi um grande trono branco, olha lá, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, aquele que conta a minha vida e conta todinha a tua vida também. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha lá, esse dia que eu estou falando para vocês, meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, é esse dia para nós que nós temos que se preparar. Por isso que o apóstolo Paulo aqui tem essa preocupação com as almas. O apóstolo Paulo aqui, ele prega o arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Você que rouba, não rouba mais. Você comete adultério, não cometa mais. Se você é viciado em pornografia, sai disso em nome de Jesus. Se você é viciado em jogo, bebida, droga, abandona em nome de Jesus. Te prepara, te arrependa. Se você maltrata a tua esposa, se a esposa maltrata o esposo, seus filhos são desobedientes, se arrependam enquanto há tempo, se arrependam e busquem a face do Senhor, porque esse dia vai chegar, o dia em que estaremos diante do trono branco, o dia em que estaremos face a face com o Senhor. E daí, o que vamos fazer? Qual é a desculpa que você vai usar? Qual é a desculpa que eu vou usar? Você vai se atrever a falar com Deus o que está escrito no livro da vida é mentira? Então se conserta agora, se arrependa agora, busque agora. Agora é o momento de arrependimento, agora é o momento de você se acertar com Cristo. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, levanta a tua mão da onde você está e professe. Peça perdão dos seus pecados, erga a sua mão e professe que Jesus é o único Salvador suficiente da tua vida. Tenha uma vida no altar de Deus. Procure ir para uma igreja. Fique debaixo da bênção de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Sem arrependimento, meus irmãos, ninguém vai ver a Deus. Sem arrependimento, ninguém vai andar naquelas ruas de ouro de Apocalipse capítulo 21, viu? Sem arrependimento, ninguém vai ver aquela cidade gloriosa em que não tem sol e nem lua, porque a glória de Deus alumia aquele lugar. Você quer morar lá? Se arrependa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Arrependei-vos, se arrependam, porque vai chegar um dia em que a conta vai chegar, em que a fatura vai fechar, e você vai ter que pagar essa conta. Você que tem cartão de crédito, a sua conta não vem todo mês? A sua conta, a sua fatura não vem fechada todo mês? Quando eu e você fecharmos os nossos olhos, meus queridos e amados irmãos, essa fatura vai chegar. Então você vai ter que pagar por essa conta. Eu vou ter que prestar conta de tudo que eu fiz nessa terra. O apóstolo Paulo, ele fala para eles: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciai agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Versos 31. Porquanto tem determinado um dia, olha lá, um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Eu sei que é uma mensagem que quase ninguém gosta de ouvir. Eu sei que geralmente a maioria gosta de ouvir uma mensagem onde as pessoas falam o nome de RG, onde as pessoas pegam um celular, entram na rede social e começam a profetizar para fulano, para ciclano, mas isso não vai salvar ninguém. Eu estou falando de salvação, eu estou falando de céu, eu estou falando de inferno. Eu não estou falando daqui agora, eu não estou preocupado com essa terra, não estou preocupado com as coisas que há nessa terra, mas eu estou preocupado com a minha salvação, estou preocupado com a tua salvação. A mesma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, eu tenho como pastor. Porque quando eu vejo que uma pessoa morre, eu não conheço aquela pessoa, mas se foi do mundo do crime,
Ou se é uma pessoa conhecida que eu sei que não estava cabida no altar de Deus, eu me pergunto: aonde está essa alma agora? Aonde está essa alma? É a preocupação que nós temos que ter. Sabe aquele avião da Chapecoense? Que pena, aquilo foi uma tragédia, mais de 70 pessoas mortas. Mas vocês pararam para pensar aonde estão essas 70 almas, pelo amor de Deus, enquanto você está na sua casa cortando o seu bife maravilhoso, comendo a sua coxinha de frango, comendo o seu macarrãozinho com salsicha, tomando sua Coca-Cola. Talvez essas almas estejam no inferno hoje, e talvez você pudesse ter pregado para algumas delas e não pregou. Essas pessoas hoje podem estar num sofrimento eterno, e o que você fez para que isso não acontecesse? A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo é essa: se arrependam. Se arrependam, porque a vinda de Jesus Cristo ela é certa. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Arrependam-se enquanto é tempo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: porquanto Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo, em que vai haver um juízo sobre o mundo. E sabe por onde começa esse juízo? Sabe aonde? Começa pela igreja de Cristo, começa pela noiva do Cordeiro. Então você que diz que é crente, você que bate no peito e diz: não, eu sou cristão, começa a pensar nessa mensagem, começa a olhar para essa mensagem e dizer: o que eu estou fazendo para impedir que as almas parem no inferno? O que eu tenho feito para salvar almas? O que eu tenho feito para povoar o reino dos céus? Aquele vizinho seu que morreu, aonde ele está uma hora dessa? Aquele amigo seu, aonde ele está uma hora dessa? Talvez você esteja com a sua família dentro da sua casa, tranquilinho. Talvez essa alma nesse momento esteja no inferno, ardendo, gritando, gemendo de dor, tormento eterno. E você não fez nada. Nós não fizemos nada. O que o apóstolo Paulo aqui nesse texto de Atos 17 está nos ensinando é termos amor pelas almas. É pregar o verdadeiro evangelho, falar do amor de Deus, levar as pessoas ao arrependimento, porque o inferno ele foi feito para Satanás e os seus anjos. O inferno ele não foi feito nem para mim, nem para você, nem para nenhum outro ser humano. Deus não destinou ninguém para o inferno. O homem vai para lá porque é teimoso. O homem vai para lá simplesmente porque ele simplesmente determina algo na vida dele e acha que é certo o caminho que ele está seguindo. E a Bíblia ensina para mim e para você que o coração do homem é enganoso, que o caminho que o homem escolhe para ele leva à morte. E o apóstolo Paulo então aqui no versos 32 ele diz: e como ouviram falar da ressurreição, olha lá no versos 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. O apóstolo Paulo de novo nos ensinando. Às vezes as pessoas podem tirar sarro de você, às vezes as pessoas podem não querer te ouvir a falar de Jesus Cristo. Talvez as pessoas não queiram ouvir essa conversa chata sobre céu, sobre inferno. Mas não desista, pregue, fale até quando eles não suportem mais. Ore pelas almas até quando elas não suportem mais, porque o coração de Jesus bate por almas. O coração de Jesus, quando explodiu naquela cruz, explodiu foi de amor. O coração de Jesus, ele pede almas. E para isso temos que levar o evangelho do arrependimento, o evangelho qual fala do céu, o qual fala do inferno, o evangelho que fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, um evangelho que alerta as pessoas para o perigo iminente que é o juízo de Deus. Mas infelizmente nós não vimos isso, está difícil ver hoje isso. Hoje, se você vai falar do amor, se você vai falar do juízo de Deus, você é taxado de pastor que bate, pastor que simplesmente, não, ele só vê esse lado, só quer saber de Apocalipse, só quer saber de céu, de inferno, porque não pode. Meu Deus, nós estamos no século 21 e à nossa volta, olha o que está acontecendo. A Argentina já aprovou o aborto. Vejam o que está acontecendo no mundo: pai matando filho, filho matando pai. Assista um pouco a televisão, ponha no telejornais. Jesus, ele vai voltar. O que ele escreveu lá em Mateus capítulo 24, quando virem essas coisas acontecerem, estão acontecendo.
Olha o mundo que nós estamos vivendo, tragédias estão acontecendo ao nosso redor. E as pessoas continuam caminhando como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. E o apóstolo Paulo vem ensinando aqui nesse capítulo 17, arrependam-se, preguem o arrependimento, falem do arrependimento, ensinem o arrependimento, levem as pessoas a gritarem, a bradarem o nome de Jesus como o único suficiente salvador da vida deles. É preciso ganhar almas para o reino de Deus, é preciso falar mais da ressurreição de Jesus, é preciso falar mais do perigo iminente que podem ir parar no inferno. O inferno é o lugar onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre. Mas o que a gente vê mais falar são promessas e mais promessas. Infelizmente, só coisas que Deus vai fazer, Deus vai dar. E a salvação, aonde fica? Jesus ensinou do que me vale, do que vale o homem ganhar tudo, ganhar o mundo, mas perder a sua vida, perder a salvação. O mais importante para Deus não é o que você tem, não é a sua casa, não é os seus bens, mas é a tua alma, é a alma do teu irmão. Então que nessa tarde, esse início de noite já, em nome de Jesus, vamos pedir a Deus para que Ele nos leve a orar mais pelas almas, pedindo para que elas se arrependam. Orar mais pelas prostitutas, pelos traficantes, pelos assassinos, por aqueles que têm uma vida no crime. Orar pelos políticos corruptos, pelos adúlteros, idólatras. Orar pelos feiticeiros, macumbeiros, bruxos, para que haja arrependimento sobre a vida deles, para que eles clamem por perdão, para que eles clamem por misericórdia. Erga a mão e confesse, professe que Jesus é o único suficiente salvador da vida deles, e eles sejam salvos daquele grande dia, o dia da ira do Senhor. Temos que ser como Paulo. O nosso espírito tem que, quando vemos essas pessoas perdidas, essas almas perdidas, o nosso espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, tem que se comover. Nós temos que se comover por essa situação. Nós temos que chorar por dentro, nós temos que agir com misericórdia, temos que orar mais e mais. Peça todos os dias: Deus, salva as almas, Deus, cuida das almas desses que estão perdidos, desses que são escravos do maligno, salva. Do que adianta você todo dia dobrar o seu joelho e pedir só para você? Pedir para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua mulher, para os seus filhos, mas você não pede para o próximo. E Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, a demonstração de amor, a oração. Ore, interceda pelas almas, faça algo em prol ao reino dos céus. A Bíblia ensina para mim e para você: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo para que o nosso Senhor Jesus venha nos ensinar a amar mais as almas, nos ensinar a orar pelas almas, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, estou aqui diante da Tua presença, Deus, para Te louvar, Deus, e Te agradecer, Pai, por mais essa mensagem a qual o Senhor pôs no meu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a ser como Paulo, Pai. Nos ensina, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a amar mais as almas, Pai. Nos ensina, Pai, a interceder, a orar por aqueles, Pai, que infelizmente são escravos do maligno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida dessas almas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós intercedemos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por essas vidas, Pai. Senhor, que elas se arrependam cada uma dos seus pecados, que elas olhem para a cruz e professem que Jesus é o Salvador da vida delas, Pai. Senhor, que elas ergam a mão para o céu e professem que o Senhor é Deus, Pai, o Todo-Poderoso, Pai, o Criador dos céus e da terra, Pai.
Senhor, que elas entendam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essas vidas, Pai, essas almas, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos ensinar, Pai, a amar mais as almas, Pai. Senhor, que o nosso coração bata por almas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, amados irmãos, agradeço a presença de cada um que esteve comigo, esses 30 minutos ou mais que eu estive aqui, trazendo essa palavra. Peço a vocês que não são inscritos ainda no meu canal no YouTube, se inscreve lá, me ajuda. Eu preciso de 1000 inscritos para mim poder fazer culto ao vivo lá no Facebook, senão eu não consigo. Eu tenho 177 inscritos, eu preciso de muita gente. Me ajuda lá, divulga isso, tá? É Pastor José Carlos Gueiros. Entra lá, tá? E se inscreve lá no YouTube, é rapidinho, não vai doer o dedo, nem cair, tá? Brincadeira. Vai lá, se inscreve lá, em nome de Jesus. Me ajuda, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo, irmãos, só estou pedindo a colaboração, que vocês me ajudem, se inscrevam lá no meu canal, me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deixa um tchau aqui, um abraço para todos vocês, muito obrigado, tá? Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, uma boa noite para vocês.